Fala aí, muito legal ter você aqui com a gente de novo no podcast na Facu. Mega importante a sua participação aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de tecnologia. A gente vai dar um zoom na parte de cloud, DevOps. A gente vai falar bastante, inclusive, sobre segurança. Eu acho que isso pode trazer muita coisa boa para o seu desenvolvimento de carreira e muitas dicas aqui, né? A gente tem aqui o prazer de falar desse tema e antes da gente começar, de eu falar dos nossos convidados aqui, do nosso parceiro, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, porque com certeza o bate-papo de hoje vai fazer você se transformar e entender detalhes e dicas muito importantes e valiosas para o teu crescimento. A gente tem aqui o Jonatas, que vai ser o nosso convidado, que é o nosso convidado especial do dia. É um cara muito focado em tecnologia. Eu estava até brincando assim, né, que é meio verde, de tanto ficar na frente da parte de código lá. Talvez um cara mais profundo de tecnologia que a gente trouxe aqui até hoje. Mas é brincadeira. Na verdade, ele não é verde, não. Tá? É só brincadeira. A gente vai falar bastante sobre tecnologia e, para isso, essa jornada todinha, a gente está aqui com o pessoal da Land IT. Vini, obrigado por estar aqui. Conta com a gente. É muito bom. Pode se apresentar, a casa é tua, pode fazer pergunta, você. Show de bola, obrigado. Bom, antes vou fazer o jabá rápido. Landcast, acessem aí também, tá, turma? A gente traz também executivos ali de mercado que falam muito sobre tecnologia. Inclusive, de antes já esteve lá conosco, né? Falando de outros assuntos. Acho que aqui vai ser algo bem específico. E, John, para a gente começar e falar um pouquinho, né? Sobre a área de tecnologia, enfim. Fale sobre você, bicho. De onde você veio? De onde Quem é o Jonas? O que ele come? O que ele faz? Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de mim mesmo. Difícil, eu acho que né, todo cara? mundo tem, né? Isso é difícil. É difícil falar de você mesmo, né, cara? Sim. E aí eu fiquei, um tempo atrás, eu tive que escrever uma mini bio meu, né? E eu tipo, cara, o que eu coloco? Eu falo de mim, eu falo da carreira, eu falo do que eu estudei, né? Difícil, e aí será que eu tô sendo arrogante, né? Mas assim, faz parte, né? A gente tem que contar, todo mundo tem uma história, né? Eu comecei com TI, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, meu pai comprou um computador pra mim. O meu pai, ele sempre sacou assim, tipo, ó, se moleque ser alguém, ele vai ter que saber usar computador. Isso lá em 2000. E aí, ele me deu um computador, era um Itautec da época, e ele pagava um rapaz, que era filho de um amigo dele, que fazia técnica em informática, para me ensinar a usar o computador. Então, eu lá com 10, 11 anos, estava lá tendo aulas de informática com um cara que estava fazendo técnico, então ele ensinava a usar o prompt de comando. Mas tão rápido assim. Usar Excel, a usar coisas mais avançadas na internet. Eu aprendi HTML com 10 anos. Nossa, cara, diferenciado, hein? Então, né? Eu tava jogando bola de meia no quintal da... E aí isso despertou, porque daí, eu falei, era pra eu estar fazendo isso aqui, né? Sim. E aí isso daí foi durante toda a minha adolescência ali, eu grudado no computador. Minha mãe sempre muito preocupada, né? Será que a gente só tá no computador? E aí, né? Tem que viver a vida, não sei o quê. Hoje eu não consigo imaginar trabalhando em outra área, né? Sim. E aí, em determinado momento, eu comecei a jogar World of Warcraft, o RPG online, né? E era um servidor brasileiro. O dono desse servidor, eu jogava muito, né? Então, eu acabei virando administrador e eu tinha acesso ao servidor. E esse servidor desse jogo, ele roda em MySQL com C. E aí eu comecei a entender ali, tipo, roda em MySQL, é um banco de dados, e aí eu via lá dentro das tabelas que as coisas que estavam na tabela refletiam no jogo, né? Então, cara, tinha uma ligação tem coisa ali, né? aqui. Cara, já é diferenciado, né, cara? Eu olho pro jogo, não consigo nem jogar direito, cara. Você já tava olhando tabela de MySQL, E aí eu falei, eu preciso entender e aprender isso daqui. E aí foi quando eu escolhi a faculdade, entrei na faculdade de tecnologia. Eu fiz bacharel em análise de sistemas. Legal. Na segunda aula de programação, eu já sabia que a programação era para mim mesmo. Já estava fazendo, estava ensinando os colegas que estavam com dificuldade. No segundo ano, eu já estava trabalhando com programação.
Então, assim, fui muito precoce, sabe? Em vários aspectos. Acho que não tinha outra opção, né? Acho que até comentei aquele dia que eu trabalhava como jovem menor aprendiz na advocacia e pensava, tipo, putz, será que dá pra cima? Não tinha como, não tinha opção. Não ia ser advogado. Não, e assim, não muito, tinha como. Muito particular. Eu vou dar uma situação que eu vivi. Eu entrei para fazer análise de sistemas, odiei. Não avançava. Fiz 6 meses, parei na lógica, para você ter uma ideia, na lógica de programação, lá no primeiro semestre. Sim. Aí mudei para redes de computadores. Pô, foi ali onde eu comecei minha carreira e tudo mais e tal. Aí fui para redes de computadores e que tinha lá? Uma grade quase voltada só para desenvolvimento. Cara, eu peguei DP da DP. Olha isso, cara. O cara foi fugir de programação. DP da DP, cara. Ah, não, pelo amor de Deus, cara. E assim, é muito característico de cada um mesmo. É verdade. Cada um tem são as aptidões, são naturais. Né? Bem louco isso. É isso aí. E como que foi sua jornada de estudo, assim, cara? Como que funcionou, assim, no começo? Não era fácil, né? Hoje, você vai na Udemy, você compra um curso de R$30, você faz compra um curso de 40 horas e aprende a programar em qualquer linguagem. Não era assim, né? Eu entrei na faculdade em 2010 e eu tinha que aprender o que tinha na faculdade, Java. Tinha uma matéria lá que ensinava PHP mais ou menos, eu falei, opa, PHP é legal. Eu gostei mais do que o Java. Só que aí, para eu me desenvolver no PHP, ou eu estudava em Ourinhos, né? Ourinhos, divisa com o Paraná. Ainda é São Paulo, mas é divisa com o Paraná. Longe daqui. Cidade pequena, não tinha coisa. Aí eu queria estudar mais o PHP. Não tinha. Tinha que estudar com livro. Nossa, cara. Não tinha. O curso que tinha aberto mais próximo era em São Paulo, custava R$2.500. Você fazia na mão também alguma coisa de código também ou não? Não, já fazia no computador. Ah, bom. Cara. Mas era... e aí, na época, o salário mínimo era R$400, o curso custava R$2,500, sabe? Meu Deus, não era acessível. Hoje, gente, pelo amor de Deus, hoje aprender a programar é muito... Hoje tem IA. Naquela época tinha uns livrão de ASP clássico de PHP dessa grossura, né, cara? Eram uns livros de 500 páginas. Vocês são meio dinossauro, então, do negócio, né, cara? Sim, sim. É que não é tão, né, assim, quanto tempo atrás? Há 15 anos? 15 anos, mais ou menos. Então, mas é que mudou muito, né? É muito rápido. Mudou muito. Vocês são da época que era a forma tradicional mesmo. As provas de programação eram na mão, no papel, caneta. Então, quando eu tinha... Fazia assim, o for na mão. Ali. Cara, eu fazia assim, ó... nas minhas aulas que eu odiava. Você fazia um par de coisa. Aparecia uma luz vermelha na tela. Falei, tudo isso para aparecer um print... Print C. Você faz um monte de coisa, aparecia um Czinho lá na tela. Falei, cara, tá de brincadeira comigo. Hoje a gente tem as bibliotecas, né? Os frameworks que são mais fáceis. Antes a gente tinha que escrever, de fato, a classe para escrever um oi. Hoje eu só instancio, né? Eu chamo... E aí, hoje eu tenho o Copilot aí, programa sozinho. Nossa, ali você pede pro IA e pronto, é uma delícia. É outra coisa. Mas eu estudei muito. E aí, eu aprendi a programar em PHP sozinho, a ponto de conseguir dar aula, né? A faculdade sempre teve essa possibilidade, pelo menos lá, não sei como é que está hoje, mas você pode abrir turmas, né, de curso aberto. Eu fechei 3 turmas estudando de PHP, porque não tinha matéria, né? Então eu ensinava o PHP, os frameworks de PHP, num curso de 40 horas. Tenho colegas que fizeram esse meu curso e estão trabalhando comigo até hoje. Que legal, cara. Eu ensinei eles, estão trabalhando, vieram para a League Lead comigo agora. Aprenderam PHP comigo. Então eu sempre fui assim, tipo, que mais? Eu quero aprender, eu quero correr. E a gente 22 anos. Você tá no auge, né? Você consegue varar fim de semana estudando e trabalhar ao mesmo tempo e fazer. Agora começa a ficar difícil. Mas na época eu aproveitei bastante, eu estudei muito naquela época. Legal. E nunca parei, né? Não dá pra parar. Difícil, né, cara? Hoje... Não, a tecnologia é muito rápida, né, cara? Os seus times usam muito o Copilot? Usa. Você usa também? É obrigatório. E é Copilot que usa lá? É o GitHub Copilot que a gente usa. Ah, legal. É obrigatório. Eu tive uma briga com um funcionário lá que ele não queria. Eu falei, não é opcional. Não quis sair da zona de conforto. A sua produtividade é mais importante para a empresa do que o Não, seu ego. E outra, Eu falei. É uma questão de continuidade também. Exato. Precisa estar envolvido com isso, senão fica para trás. Sim. Essa galera que está saindo da faculdade agora, né?
Já tem que mergulhar nisso daí, cara. E aí, então, assim, já me diz aí, eu vou até antecipar. Você falou de Copilot e isso tá super envolvido com IA, certo? Sim, é um IA. Cara, o que esses caras que estão estudando hoje precisam saber dessa área? Porque, assim, todo mundo fala de IA, mas é saber usar? É saber brincar com uma IA que faz uma imagenzinha? É estudar? O que o cara precisa estudar? Por onde ele começa para entrar nesse segmento, né? IA. A IA é um assunto extremamente amplo, e aí eu vou separar algumas caixinhas aqui, tá? Eu tenho essa briga interna, inclusive, porque fica aquela coisa, a gente vai ter IA aqui, tá, mas que IA que você está falando? Porque tem a generativa, que a gente vê no GPT, é uma delas. Mas tem a preditiva, a prescritiva, não sei o quê. Tem vários tipos de IA que já existem desde quando o Google previa lá atrás. Já, né? Já era uma IA. Né? Então, assim, hoje, a pessoa vai entrar nesse mundo para se especializar, né? E atuar com IA. O que ela precisa saber? Para ela usar uma IA de forma boa, ela tem que saber escrever. Tá. O resultado que você vai obter do uso da IA, que é um GPT, um Gemini, ou qualquer uma das que tem aí, o que você vai obter de resultado depende da sua capacidade de dar instruções. Dar instruções é escrever. Escrever bem, né? Então, a IA está fazendo tudo para mim? Mais ou menos. Eu tenho que ter um esforço bem grande para ter um resultado bom. Senão fica aqueles textos lá que você bate o olho e fala, putz, isso aqui foi... Né? E além disso, precisa adaptar, porque ela às vezes não traz exatamente para o teu cenário, com a visão que você tem. Porque as instruções são fracas. O Elon Musk comentou, né? Em 10 anos não vai mais existir programador. Ele fala, né? Ele fala. E aí vai ter uma nova profissão, que é o programador, ou o analista de prompt. Ele vai pedir para o prompt, vai saber... Hoje, a atuação da minha equipe é de copiloto mesmo. É isso aí. Nossa, cara, que assim, a IA né? tá ali na IDE, fazendo o código, eles analisam o código que está sendo feito, né? E existe uma codependência. Que legal. Então, saber disso, não é totalmente assim, tipo, a IA está fazendo 100% do código, isso não acontece. Não sei quanto tempo isso vai levar para acontecer efetivamente, mas as instruções que são passadas e o código ali, eu diria que hoje é 50% do trabalho. Hoje é feito... Está no começo ainda, né? Isso. Se a gente for ver assim, do quanto que pode avançar, ainda a gente está no começo dessa jornada inteira, assim, né? E aí, uma coisa, né? As empresas falam muito de IA, né? A gente estava falando muito lá na League Lead também, né? A primeira coisa que eu falei para a gente ter recursos de IA dentro da nossa plataforma para gerar valor para os nossos clientes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar a casa quando a gente fala de dados. Porque a IA, ela é o LLM, né? Sim. É Large Language Model. Large vem do quê? De grande. Ou seja, esse modelo de IA foi alimentado com grande volume de dados. Então, para ter uma IA que vai gerar um valor efetivo para o negócio, para o produto e tudo mais, a primeira coisa que tem que ter é uma base sólida com dados estruturados para alimentar essa IA. Que essa IA vai consumir de algum lugar. Se a sua base é fraca, você vai ter uma IA que não serve de nada. Nossa. Agora, e aí o que eu comecei a fazer de dezembro para cá? Eu contratei uma empresa de engenharia de dados para me auxiliar, porque não ia dar tempo de eu fazer isso dentro de casa, fazer o recrutamento e tal. E a gente começou a organizar todos os dados. Vamos criar o nosso Data Lake. Agora a gente tem o Data Lake. Agora a gente vai fazer o Data Warehouse. E estou fazendo toda aquela jornada, 12, 14 semanas. Você olha os benchmarks lá, de quanto tempo leva para você fazer um projeto Você já viu? Sim. 12 a 14 semanas. Então a gente está chegando agora na 12ª semana. E a gente fez uma base muito sólida com todos os dados gerados nos últimos 4 anos da empresa. Legal. Perfeito. Temos essa base. Beleza. Aí eu começo a ter uma certa inteligência para começar a pensar o que eu posso fazer com isso e dar inteligência para o cliente. Já é uma inteligência artificial, porque eu posso dar recursos prescritivos
e descritivos. Então, a sua base tende a performar melhor com personas desse tipo. Então, talvez o investimento que você tem que ter são em clientes desse. Então, venda para esse cara que você vai vender mais. Então, esse aqui é um modelo de IA... Mas é válido para negócio, né? Para negócio. Tá. Aí, no futuro, a gente... que é o meu sonho, né? Que está próximo, os fluxos de venda automatizada da nossa plataforma serem criados de forma automática com IA baseado nesses dados dessa sementinha que eu plantei lá em janeiro. Tá, entendi. E aí imagina, né? O cara, se eu falar, né, que a gente tem ferramentas de automação, né? É como se fosse um gadget que você vai colocar lá no seu CRM, que você já tem algumas informações, você vai dar um caminho mais fácil de trilhar para atender aquele cliente. A gente tem ferramentas de automação e aí a gente pode, por exemplo, mandar uma mensagem de WhatsApp. E aí, a IA identificar que, esse perfil de cliente, ele reage melhor se você mandar a mensagem com esse teor. Aí o próprio fluxo se ajusta para vender mais para esse cliente. É um sonho, né, cara? Cara, assim, não tem como fugir, a gente já sabe disso, né? E eu vou te falar uma coisa, Eric, para o nosso público aí. Eu conheço pessoas que se formaram há pouco tempo e tem 4 empregos. O cara tem 24 anos, é um monstrinho da IA, né, GPT, ganha mais de 60 mil por mês. O cara fazendo prompt? Interessante. Então, mas aí é rápido, né? É rápido. É uma jornada... Não vou dizer que é fácil nem pouco profundo. Estou dizendo assim que se você for comparar o tempo para você aprender a codar... Isso, esse é o ponto. É um tempo. Uma coisa para você falar assim, cara, eu aprendi a fazer prompt, eu já estou tendo resultado, talvez... Antes a gente fala assim, eu quero sair de uma carreira tradicional, eu quero ir para desenvolvimento, porque eu consigo fazer isso em 6 meses, 1 ano, eu já estou dando meu primeiro passinho ali. É isso. Beleza, com o IA, esse passo está até mais rápido. Muito mais rápido. Sabe o que é assustador? Essa semana eu fiz o processo seletivo lá, né? E aí eu tenho um prompt meu, eu tenho um chat lá, que eu ensinei ele a escrever relatórios de entrevista. Legal. Né? E aí, isso é legal. Aí eu faço minhas anotações, assim, às vezes eu até escrevo, porque eu gosto de escrever, né, na mão, sou desses, assim. Vou pegar o caderninho, caneta, ele viu lá, fico lá escrevendo. Aí, eu tiro foto, né, com o chat GPT, tiro foto, ele escaneia e pega minhas anotações. Nem digital digito. Aí, ele pega essas minhas anotações, né, das entrevistas, já sintetiza no formato padrão que eu treinei ele para transcrever e dá pontos de atenção ou de sucesso, né, de compatibilidade do perfil para a vaga para o meu estilo de gestão. Por quê? Eu fiz isso com, sei lá, quantas entrevistas que eu fiz ao longo da minha vida. Eu joguei tudo nesse chat, então eu tenho uma base treinada de todas as entrevistas que foram boas e não. Então, pelo teor do que eu escrevo, ele já consegue sinalizar, talvez esse aqui seja um bom candidato para a tua vaga. A gente tem uma ferramenta que tem 98,5% de acertabilidade. Então, nossos clientes pedem para a gente, Eric, passa para a gente um perfil. Que foi lá, chegou com os candidatos lá, que, pelo amor de Deus. Cara, ele aprova os 3, aprova 2. E aí, mas isso aí ele aprova com base no perfil ou com o resultado da entrevista? Esse é o segundo passo que ele fez. Né? Que é o que eu tenho que escrever. Isso. Entendi. Que eu tenho que dar detalhes. Que aí entra... essa interação, eu não sei em que cenário que ela não existiria. Tá. Né? Não consigo ver no futuro ainda uma situação que essa interação que eu faço de dar detalhes para que alimente a IA, porque ela alucina. Eu estava vendo um cara explicando esses dias, né, que essa IA que a gente usa, generativa, ela é baseada em probabilidade. Então, se você pergunta quanto é 5 mais 4, e ele fala 9, ele não está somando 5 com 4. Ele está analisando uma probabilidade estatística da resposta certa ser 9. Então, ele não sabe que efetivamente 9, que 5 mais 4 é 9. A probabilidade de ser 9 é muito alta, então ele responde 9. Então, ou seja, a sua qualidade da informação que você insere é o que define a qualidade do seu resultado. Então, esse cara que você falou de 24 anos, ele não é um bobo, ele não é um qualquer, provavelmente ele é um cara extremamente fora da curva,
que sabe usar a ferramenta muito bem a favor dele. É isso aí. É isso aí. Né? Muito rápido, cara. É isso. É incrível. Legal, assim, né? Dá pra desenvolver as coisas. Hoje em dia dá pra fazer muita coisa. Assim, clássico. Eu tava no France Café vindo pra cá. Né? Aham. E aí tinha uma moça falando inglês na minha frente, só que eu vi que ela tava com a tela preta, que era o chat GPT, e na reunião ela tava com aqueles notebooks, aquelas telas paralelas, né? Aí eu fui pedir o carregador pra ela que tava acabando. O desespero. Não coube, era outro tipo. E ela tava com o chat GPT e terminou e tal. Eu falei, você trabalha em tecnologia e tal? Ela, eu trabalho em X empresa e em X empresa. Eu falei, mas você tem 2 empresas? Trabalho, tenho 2 empresas. E quem me ajuda é esse cara aqui. O chat GPT aberto. Você entendeu? Quem não tá trabalhando, porque... E aí, a quantidade de pessoas que não usam a favor para aumentar a produtividade é alarmante. É isso aí. É Tem alarmante. gente que conhece quase nada, né? Zero, né? Quase nada. É alarmante porque não é caro, a versão gratuita é muito boa. Funciona super. Tem várias opções. O Gemini mesmo gratuito é muito Sim, bom. adoro. E as pessoas não estão usando. Uhum. É assustador. Então, eu passei os relatórios das entrevistas para a moça do RH, ela olhou e falou assim, nossa, como é que você fez esse relatório tão bom, né? Eu falei, tá aqui seu prompt, ó. Colei o prompt lá, usa esse prompt aqui e começa a fazer a sua própria. As pessoas não têm eu não sei se não tem os recursos, não sabe por onde começar a usar para aumentar essa... Sabe o que eu estava usando esses dias? Para analisar minha fatura do cartão. Porque, você vai gastando 10, Puta, 20, isso eu nunca 30 pensei, reais. Pois cara. é, tô falando que a gente juro, tinha nível profundo hoje. Juro. Você vai... Não é o saco? Você tá lá, 20, 30, não sei o quê. Quando você vê, cara, tá, tipo, sei lá, 10 pau de fatura. Você fala, da onde que eu gastei só com 20, 30 reais todo dia aqui? Aí eu botei lá, ele faz um relatório, ó, você tá gastando tanto, tal Sugira lugar. você, né? Esse aqui é tanto de assinatura. Eu já faz cancelando uma assinatura lá de... Vou fazer isso comigo, vou tomar Entendeu? É geralmente aquilo que você não vê, né? Assim, ó. É verdade. iFood, Isso. Uber, essas assinaturas que você vai deixando às vezes Vai em coisa, passando. ou Você que vai, você cara. compra ali, tá belezinha, ou que você deixa na recorrência e você nem percebe, né? Exato. Então, a quantidade de uso que a gente tem de potencial, assim, é absurdo. E, como eu disse, é alarmante as pessoas não terem a noção e a vontade de usar, porque tá ali. No WhatsApp tem, pô. Ficou Tem muito a IA fácil, lá né? do WhatsApp, é só você começar... E essa geração, na Facu, por exemplo, aqui, Eric, é uma geração privilegiada, né, cara? Nossa. Porque pegou a transição do que não tinha, tinha o comecinho, porque tem, né, cara? Esses dias eu tava... Eu gosto de manter a mente ativa, né? Então eu pego coisas aleatórias pra fazer. E eu falei, será que eu sei fazer Bhaskara ainda? Do nada, né? Parece. Será que eu sei B ao fazer? quadrado menos 4AC. Cara, você lembra disso aí? Acho que era isso aí, né? A ao B ao quadrado vezes B, B, tinha- X, enfim. Eu lembro que vai. era fácil, É. essa conta aí, não apanhava muito. E aí será que eu sei ainda, né? Eu tentei fazer, não consegui. Aí eu pedi pro GPT montar um exercício pra mim, explicando os passos e tal. Cara, bonitão, assim, ó. Bem, bonito. Eu tô lá aprendendo Bhaskara. Aí eu não entendi direito desse jeito. Muda a abordagem pra mim. Ele fez de outra forma e ficou um pouquinho melhor. E aí, imagina, olha que coisa... se eu tivesse isso na escola, Nossa. eu teria... Eu não sei se eu teria cabeça pra fazer isso, porque quando você é adolescente, você quer jogar videogame, né? Mas o potencial, né, da gente desenvolver coisas e aprendizados e transcender muita coisa que a gente não tá tendo tempo é absurdo. Mas vou te falar uma coisa, desculpa. Fica à vontade, não. Vou te falar uma coisa, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tem um filho de 6 anos, tem a Alexa lá. No primeiro dia chega em casa, ele, Alexa, quanto que é 9 vezes 9? X, Irã. Obrigado. Aí, beleza. Passou, Já é bonitinho. O primeiro dia é bonitinho, né? No segundo dia, ele, Alexa, como que escreve banana? Eu falei, opa, calma aí. Não pode, né? Pra parar de pensar, Cuidado. meu amigo. Fui lá desabilitei esse negócio. Mas, ó, ele tá muito mais avançado que eu, porque, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda de me relacionar com a Alexa, cara. É mesmo. Ela não faz o que eu quero. Ela faz as coisas Ela da não é cabeça muito dela. esperta Ela também, faz- né? Mas Não acho é, que, né? se você for ver, é a geração da tecnologia que ela foi criada. Ela não foi feita verdade, pra tá aprender. atual. Ela já tem as Eles combinações. são bem aqui. atrasados, né? Bastante. E estão Eles trabalhando muito nisso, atrasados. né? Parece Assim, que sim. cara, a gente nem tava combinado de falar nada disso nesse primeiro bloco. E foi muito bom, assim, é legal porque a conversa vai fluindo e tem muita coisa legal aqui. Porque
olha só, é natural, né? A gente estava falando de desenvolvimento e tal, e a gente caiu para esse mundo novo de... Mundo novo, não. Um mundo mais visível. Porque eu já trouxe cara aqui pra fazer. Eu já trabalho com IA há quase 20 anos. Tem. Aí a gente falou, cara, mas como assim, né? Aí ele falou, não, tá. Aí, É que vai ver do mundo. então, aí, pra galera que tá assistindo a gente, Jonathan, conta, então, quais são as grandes áreas que você acha que pode fazer sentido pra essa turma estudar IA? Não precisa ser qual a ferramenta, mas assim, cara, pra qual área? É pra área pra generativa? É pra área, você falou até outras ali, né? Conta um pouquinho. Programação é sempre importante, é igual aprender matemática, né? A programação, apesar de você odiar a programação... O pessoal, eu não sei, antes o pessoal fazia em Python, né? Tem muita coisa de Python pra mas acho que fazer agora... robô, essas coisas, Python, né? Mas hoje qualquer coisa, toda linguagem. Golang legal. é bom. C Sharp também C tá Sharp indo muito vai. forte. A programação é muito importante, apesar de ter os recursos, você pede um código pro GPT para rodar uma função específica de um cálculo, ele faz muito bem. Mas você tem que entender o que está sendo feito, né? Porque para saber se está certo vai funcionar. A programação é essencial para qualquer área de tecnologia, inclusive. Porque a programação é resolver problema. Mas a lógica da programação, Sim, a lógica. A lógica. Não uma linguagem específica. Não, você pode escolher qualquer linguagem, certo? Você escolhe a linguagem que você for... Tem sabores de todo tipo de linguagem. A lógica de programação, com algumas exceções aí, são basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. If, else, variável... Só muda a estrutura ali, né? Classe, método, não muda muita coisa. A programação, ela te ajuda a destravar capacidades cognitivas de resolução de problema. Tá. Esse que é o negócio da programação. Por isso que eu sou muito a favor, assim, minha filha, a hora que ela estiver escrevendo, ela vai fazer programação. Porque ajuda o desenvolvimento cognitivo de forma que é incrível. Absurdo, né? É absurdo. Mesmo que não goste. Todo mundo estuda matemática e nem todo mundo segue lá e vai fazer exatas. Acho que é tipo como se fosse um pré-requisito. Para mim é. Da mesma forma que a gente aprende português, matemática... É lógico, né? Se fizer isso, então... É lógica. Base. É uma forma de pensar. Sim. E aí, então, aí você tem que estar... essa é uma das áreas, né? Então, você vai para programação, não tem como fugir. Inclusive, programação, se você souber programar, você vai ser um bom profissional em DevOps, você vai ser um bom profissional em banco de dados, você vai ser um bom profissional... É diferente, assim. Eu já lidei e você sabe o que eu tô falando. Quando você lida com um cara que trabalha com redes e sabe programar, ele tem capacidades muito mais avançadas em relação a quem não tem. É um diferencial muito grande. Gigante. É gigante. O cara pensa diferente. A parte de dados, que é a parte de engenharia de dados, BI... Aí é fazer... pensando em cursos, é o cara fazer um Power BI ou é um cara fazer, às vezes, curso de banco de dados, mais estrutura de banco de dados? Muda. Porque quando o cara fala de Power BI, que a galera fala ferramenta, muito hoje, né? ele usa a ferramenta, ele aprende a mexer na ferramenta. Ele não está olhando para o esqueleto, né? Não. O Power BI... né? O Power BI é a casquinha, é só a pontinha do Existem iceberg. milhares como o Power BI, que né? é a ferramenta que vai te dar os insumos para tomar decisões de plugar, negócio. na verdade. Para né? plugar. O que está por trás, que é o ouro, que é o trabalho que eu estou falando que a gente está fazendo lá, que é de estruturar toda a engenharia de dados. Isso aí é um engenheiro de dados que vai fazer, é um analista, é um cientista de dados, né? Ciência de dados é um bom curso para fazer. Legal. E é difícil, precisa de um perfil bem específico, assim, o cara tem que estar muito afim para fazer. Eu conheci poucos até hoje. É complexo, né? É complexo. Que daí envolve álgebra relacional, estatística, muito... Viu? Legalzinho, viu, cara? Ele é bem... Não é, tipo, mexer em banco de dados. Vai muito além disso, né? Eu entendo pouco, assim. Nunca fui, porque eu sei que não dá para ser raso. Não dá para ser raso. Você consegue identificar o profissional que é raso. Mas o cara que domina hoje... O cara que domina tá nadando de braçada. Principalmente essa área, né? A gente, inclusive... Ele dá insumos para um cara de business, um diretor, né, tomar uma decisão muito estratégica. Ele sabe quanto que vai mudar no ponteiro da companhia. Ele fala, faça isso aqui que vai trazer X de conversão. E não só isso, ele vai dar os subsídios para que as equipes de engenharia
construam coisas. Porque o cara vai falar assim, ele tem que ter uma visão de, ó, a gente precisa desse dado aqui. A gente não tem ele, a gente está desperdiçando. Que foi o que aconteceu. A gente está desperdiçando 70% dos dados gerados. Já reduziu um pouco, estão melhorando, a gente está desperdiçando menos, mas ainda tem desperdício de dados e a maioria das empresas, você está em várias, aí você sabe, as empresas devem jogar de 70% a 90% dos dados fora, joga no ralo. Nossa. Uhum. E é dado que não está fazendo falta. Sim. Não tem como não estar fazendo falta. E aí o engenheiro de dados, ele vai olhar e falar assim, ó, a gente deveria estar armazenando esses dados aqui, cuidando melhor deles. Então, precisamos de mais coisa. Sim. Esse profissional que consegue ter essa visão e fazer isso é um profissional bem diferenciado, difícil de achar. É verdade. E aí Com esse poucos cara, ele estuda isso na faculdade? Faculdade, curso aberto, pós, tem vários. Curso aberto, o que seria um curso aberto desse? Esses de especialização e tal, porque é bem difícil. Ele é muito Aí acadêmico. é focado em banco de dados? Não. Normalmente o cara é a ciência de dados, o nome do curso. Normalmente é a ciência de dados e tem porque tem o analista de dados que é um pouco mais... Engenharia de dados ali, né? Engenharia de dados, ciência de dados, tem essas partes aí. É bem específico. Eu sou um pouco conservador em relação a isso, talvez seja ignorância da minha parte. Mas eu acho que o profissional que quer atuar com isso, se ele não fizer um curso acadêmico mesmo, que envolve questões muito estruturais, de estatística e tudo mais, eu acho que ele vai se tornar um profissional meio incompleto, que vai ser bom em soluções, que é ferramenta, e não em resolver problemas. Isso é legal falar para você aí. O entendimento que às vezes você tem carreiras que são rápidas, você consegue trazer um resultado e um dinheiro rápido, mas às vezes você tem um fator limitante que às vezes, quando você tem muita velocidade, você perde um pouco de profundidade. Então a profundidade pode fazer você resolver problemas mais complexos e pode levar você também adiante em novas cadeiras dentro da empresa, né? Então, a tua análise... Aí depende, você quer ganhar dinheiro rápido ou você quer, às vezes, aprofundar e trazer um dinheiro, às vezes, mais... Não vou dizer rápido, mas um dinheiro mais constante, talvez. Porque, às vezes, tem gente que só quer velocidade. E aí, vai pro lado de eu sei usar, sei mexer. Mas a gente está falando aqui de entender a lógica... Mergulhar, né? Que é o profissional que tem valor mesmo. Que é aquele que resolve você não quer perder, o problema. Né? Que é o cara que entende... Quando você entra numa reunião com o cara fala um monte de coisa que você não entendeu, você fala, epa, aqui tem... Esse cara tem um diferencial aqui. Tem. Que aí não é falar nomes diferentes, são conceitos que você fica, caramba, o que ele está falando? Conheci poucos assim e tem muita oportunidade, não é fácil. Eu acho que é uma das carreiras aí de TI, é uma das mais complexas aí de alcançar. E promissoras também, extremamente. Viu, cara? Promissora. É o que eu falei. IA é o que vai... Tá bom, para eu ter toda essa IA que vocês estão querendo aí, eu tenho que ter uma estrutura de dados sólida. Em 2023, eu fui no evento lá da Amazon, lá em São Paulo, o Summit. Metade das palestras foram falando de dados, com o hype da IA rolando. Nossa, olha a relevância deles, né? Por quê? O hype da IA rolando e todo mundo, eu quero IA, tá, e os dados? Cadê os dados? Aí todo mundo falou, opa, a estruturação desses dados. É o maior desafio. Então, a gente destacou aqui, acho que 3 pontos, né? Existe um grande valor em desenvolver, entender sobre linguagem de desenvolvimento de programação, juntamente com a lógica, né? Isso. Mas tem grandes oportunidades aqui para quem sabe e consegue desenvolver prompts e se relacionar bem com as ferramentas de IA, entender a mecânica e tudo mais, como que funciona o racional para entrega de um resultado, de uma resposta. E agora a gente está falando do outro pilar, que é a questão dos dados, de quantas oportunidades de carreira existem nas empresas para estruturar essa parte de dados, né? Praticamente 3 carreiras aqui. Tem mais uma. E tem a de cloud. Tem a cloud, infraestrutura. E aí a arquitetura de dados. A arquitetura de dados, que é o cara que olha para tudo e desenha, encaixa essas caixinhas para que a galera entre. Tem essa também, que é um outro lado, que são várias camadas. Tem o cientista de dados, que ele vai fazer algoritmos, ele vai estruturar os dados. Tem o engenheiro de dados, que é o que torna possível o acesso a esses dados. O arquiteto de dados, que é faz a cola disso tudo. E tem o analista de dados que olha esses dados e fala assim, tá, isso aqui transforma em informações que vão virar métricas de negócio,
enfim, para tomada de decisões. São vários aspectos, são várias coisas. Assim. Eu sinceramente tenho uma dificuldade muito grande de conseguir até encaixar tudo isso numa área desafiador ter uma área de dados dentro de uma empresa. Porque são várias facetas e são várias coisas bem complexas. Né? Bom, antes da gente continuar aqui, queria fazer um espacinho para eles tomarem uma água aí. Enquanto isso, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, fazer seus comentários. E quero falar aqui, aproveitando o ensejo, falar da Impacta, que é nosso parceiro. A Faculdade Impacta ajudou no desenvolvimento de alguns de nós aqui e de muitas pessoas, principalmente para quem quer crescer na carreira. Ela tem tantos cursos rápidos, mas também tem cursos de graduação, de pós, que podem te levar além na carreira. Lá deve ter. Provavelmente tem. Até dá uma entradinha aí na Impacta, tem, né? no site da Impacta, que eu tenho certeza que tem. Eu conheço Impacta desde a época que eu estudei CCNA Cisco. Olha só. Olha só, eu sou da antiga. Mas tem até hoje, viu? CCNA tem até hoje. Eu fiz CCNA, cara. cursos, cara, na Impacta. Caramba. E é bom, cara. É bom. Então, assim, entra lá, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que tem coisa bacana para você dar um up na sua carreira. Bom, a gente falou de várias coisas agora que com certeza deixam a malinha de ferramentas das pessoas que estão vendo aí. Mas, eu nem falei da minha especialidade, né? Que eu sou de cloud. Então, agora vamos mergulhar um pouco em cloud, vamos falar um pouquinho o que é esse bicho. O que é cloud? Que é o tal do cloud. Tipo, senta lá, Cláudio. Senta Cloud. lá. Conta pra gente. Essa do cloud, a gente sempre surge, né? Tá lá em alguma conversa e tal, sobe em Cláudio. É uma das carreiras, assim, que é bizarro, porque você olha aqueles estudos da Gartner, os relatórios, os reports, e, cloud é tendência desde 2016. é engraçado você ler que cloud é tendência há 10 anos. Por quê? Porque as empresas têm uma porrada de empresas ainda que está fora de cloud até hoje. E aí, não existe possibilidade de um negócio digital escalar sem cloud. Não existe. Não tem Tem como. uma galerinha querendo voltar, né? Para on-premises aí, mas mudar, mas é difícil, um né? delírio. Não tem. Vocês estão dizendo de ter servidor próprio, essas coisas. O on-premise data center. o servidor data center. Eu vou lá e chuto o servidor. Ah. Eu boto uma memória ali, vou lá e coloco minha aplicação rodando lá. Não tem como. Pra nós aí, a gente, dia do QP aqui, a gente já nasceu nessa era de tudo cloud. Tudo cloud. A gente já tem AWS. Sim, tenho certeza. Tá nessa linha aí. Eu peguei no meio ali do caminho. Inclusive, a gente mudou de prédio, né, lá. O Vinícius foi conhecer lá quarta-feira. E tem uma sala para data center lá. Piso elevado, tá tudo bonitinho, né? Aí, quando a gente foi lá conhecer, né, o cara veio falar assim... então, tá aqui a sala pronta aqui para eu receber o data center e tal. Eu falei, se entrar um data center aqui, eu saio. Não conte comigo. Não conte comigo. Pra quê? Pra quê? Não tem como. Sala cofre ali? Você já fez a conta de quanto custa os custos indiretos de ter um data center? Só de ar-condicionado, eu já participei de projetos que só de ar-condicionado era mais de 20 mil por mês. É isso? Grandes empresas. É isso? Para aquela sala. Custo porque o cara fala assim, mas eu vou pagar $1.000 por mês numa instância em cloud. Beleza. Parece caro, mas se você for ter a Blade lá, você vai precisar de uma e ela vai custar pelo menos uns 15 mil reais. Uma bem de entrada, assim, uma bem ok. Só que você não pode ter uma. Porque se uma casa, você tem que ter redundância. Então já não é mais, é 30. Aí você tem que ter redundância do seu link de internet, porque se você tem um data center que atende só a sua empresa, você está fazendo um negócio errado. Sim. Você já não fecha a empresa. Aí você tem que ter 2 links bons, dedicados. Aí você tem que ter o ar-condicionado, 20 geladíssimo. Aí você tem que ter uma pessoa para cuidar, mas não é uma, porque essa pessoa tem que dormir e tirar férias. É isso. Então você tem que ter 3, pelo menos. A conta de energia torando, porque tudo consome, né? Isso, os tudo. servidores e a quantidade... ar-condicionado, mas é energia no total. A quantidade de custos indiretos relacionados a você ter um data center dentro de casa... É muito caro, cara. É quase incalculável. Dá para calcular, mas é quase incalculável, porque não para em pé. Quando você coloca assim, aí a cloud fica... Não, tá bom, tá baratinho. Então, assim... A gente... eu comecei a trabalhar com cloud lá para 2014, 15, mais ou menos, com a AWS.
A AWS não tinha, né? Ela não tinha os recursos que tem agora. Era EC2 e S3 nessa época. Não tinha o restante de tudo que tem agora, né? Tava começando. Era tudo mato. E eu comecei porque eu sempre gostei de trabalhar com Linux. Tá. Puta, tá aí um bicho que eu Sempre. nunca aprendi, cara. Eu sempre gostei de trabalhar com VI, Linux. roda em Linux, né? Sim, roda no Ubuntu, no Debian. Aham. Eu sempre trabalhei com o Debian. E aí eu programava com Linux, né? Aí vira aquela coisa meio automática. Você trabalha com Linux, então o servidor lá, onde está hospedado o sistema Linux, conecta lá para fazer tal coisa. E aí, vira uma coisa meio automática, de repente eu viro o sysadmin da coisa toda. E aí eu tive que começar a aprender e me desenvolver. E aí, quando eu comecei a trabalhar com cloud e comecei a entender o que era tal do DevOps, então os pilares, né, o Calm, não sei o quê, fiz certificações, eu comecei a entender que o que eu fazia de DevOps, o que eu estava aprendendo e o que estava sendo colocado ali com os conceitos de DevOps, de automação, não sei o quê, eu já fazia desde 2012. Era automação, só que eu fazia com Shell, em vez de fazer com Ansible. Eu fazia com... rodava numa VPS e não rodava numa instância. Nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, e o fato de eu ter começado como desenvolvedor para trabalhar com cloud é aquela coisa que eu falei. Sempre me colocou num patamar, porque você consegue programar. E você consegue ter... Porque o servidor existe para rodar uma aplicação. Você entender a arquitetura de uma aplicação te ajuda a desenhar melhores soluções em cloud. Então, o fato de eu saber programar sempre me colocou alguns passos à frente em questão de conhecimento de cloud. Não sou mais um profundo conhecedor, assim, eu tenho as certificações, né, cara? Não tem como, já passei dessa fase, mas eu tenho minhas certificações, eu renovo elas. Não quer dizer que vão te enrolar. Não vão me enrolar, mas nem a pau. Nossa, aí quando eu começo a conversar de arquitetura com cloud comigo, aí é onde eu tô também. Em casa. E aí, mas assim, eu não consigo executar as coisas com as habilidades. Sim. Escrever um Terraform para mim é um terror. Tenho bastante dificuldade. Por falta de prática mesmo, assim, né? Mas eu tenho conhecimentos muito sólidos, eu renovo minhas certificações, adoro estudar e passar na prova, é uma coisa que eu faço. Normalmente a certificação é 2, 3 anos, acho. Cada 3 anos eu tô lá, me tranco na salinha aqui em Campinas aqui para fazer a prova de 2 horas. E a certificação do quê? Eu sou arquiteto de soluções cloud. Tá. Então, da AWS, né? Soluções da AWS. Você faz certificação interna da AWS. Isso. Então, eu tenho 2 certificações. Uma é focada em desenvolvimento de aplicações e outra em arquitetura de soluções. Então, com essas certificações, tenho conhecimento validado de que eu consigo desenhar soluções de cloud com as ferramentas da AWS. Mas já trabalhei com Oracle, com Google Cloud. Os conceitos de cloud são bem semelhantes, assim, são bem lineares. Muda nome, inclusive tem uma tabela. Você põe no Google, já viu aquela tabela de equivalência? Tipo, você pega lá, na Amazon é EC2, na Google salvo no favorito. Isso. Na Google, da GCP é VM, né? Virtual Machine. E aí na Microsoft Service Bus, PubSub no GCP. Isso, ele tem uma equivalência, uma matriz né, de equivalência, porque o conceito é o mesmo, só muda nome, porque é marca, né? Então, eu tenho eu sempre tive essa facilidade de trabalhar com cloud, porque eu gosto. Eu gosto de desenhar soluções para cloud. Até hoje eu faço isso. Tô lá... num dia estou lá na reunião de diretoria, discutindo orçamento, DRE, coisa toda. No outro eu tô lá sentado, lá desenhando na lousa o diagrama, que eu gosto de desenhar, né? Com o pessoal, vai para cá. A gente fez uma solução agora de processamento dos nossos leads em background, né? A gente fez função lambda e tal. Eu desenhei tudo. Legal. Eu gosto pra caramba de fazer isso ainda. Legal. Bom, estamos caminhando aqui pro fim. Cara, sei lá, 70% do que foi falado aqui eu não tinha noção nenhuma do que a gente ia falar, nem a profundidade que ia chegar. Essa que é a beleza do negócio.
Eu acho bacana porque a gente falou de diversas coisas que quebram paradigmas de algumas pessoas, né? A profundidade do estudo, muito atrelada às vezes com a parte acadêmica mesmo, que às vezes as pessoas hoje em dia deixam isso um pouco para trás por conta da velocidade. Tem muita gente que fala assim, mas a academia não está pronta para a velocidade das coisas. A academia não é para isso. Caminha para os dois lados. Você vai para a academia para pegar um pouco da raiz do negócio, do entendimento da profundidade, e você busca outros lugares, outros cursos que vão complementar a tua visão e te dar a velocidade do que está acontecendo no mundo. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não entende, eu pego isso na entrevista toda vez que eu estou fazendo, que eu questiono a pessoa, tipo, o que foi legal da sua faculdade? Ou por que você não terminou? Eu pergunto. A faculdade, a universidade, o meio acadêmico, ele te ensina a aprender. Ele te dá metodologia para você aprender. Eu consigo ver diferença. Eu fiz gestão de centenas de pessoas. Eu consigo ver diferença do profissional que tem a formação acadêmica e o que não tem. E normalmente o nível da instituição, né, que é normalmente mais focada no meio de estudos e tal, a pessoa tem um comportamento de aprendizado diferente. E é esse que é o grande diferencial do profissional que persiste, né? Porque é chato, hein? 4 anos. Eu lembro, nossa, pra mim, eu comecei a trabalhar no segundo ano da faculdade, pra mim nada era novo mais. Sim. É pesado. E a pessoa encerrar e fazer, tipo, eu vou encarar e fazer, já é um mérito por si só. Já é uma pessoa diferenciada, né? E aí a faculdade te dá isso. Isso que a maioria das pessoas não entendem. O que tá lá é defasado e tal. Lógico. Sim. Mas tem coisa que é conceito, tem coisa que é base. Conceitual, né? A base é a base sólida e a tua capacidade de aprender a aprender. Exatamente. Muito bom. Sensacional. Bate-papo bem profundo. Pena que a gente tem pouco tempo, porque assim, aqui acho que era um papo pra gente ficar algumas horas aqui trocando figurinha. Fatalmente. Até emendar com o barulho da latinha estourando, porque é sexta-feira, né? Já tá quase na hora, já. Bom demais. Brincadeira. Jonatas, prazer ter você aqui, Vini. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado por trazer a gente fazer essa ponte para a gente conhecer pessoas profundas, legais, bacanas, que tem tudo a ver com o nosso ambiente aqui. Jonathan, se você tivesse uma oportunidade para dar conselhos para aquela galera que estava te olhando naquela câmera ali, em alguns segundos, sei lá, 30, 40 segundos, o que você falaria para essa turma? Vamos lá. Vou separar em caixinhas, né? Para quem está começando, tenha paciência. Eu não sei, o jovem por si só é mais impaciente, quer ter essa energia, ter essa coisa toda de querer o resultado mais rápido e tal. Mas não é assim que a vida funciona, tá, gente? Então, assim, tenham paciência, dê tempo ao tempo, porque as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Então, eu vejo muito jovem frustrado com a própria carreira porque não está conseguindo alcançar onde gostaria, né? Então, paciência. Para quem está na metade para frente aqui, visão de futuro. Eu converso com muita gente que não consegue ter uma visão clara. Eu pergunto, cara, onde você quer estar daqui 5 anos? 70% não responde. Então, tenha uma visão clara. 5 anos. Em 5 anos eu quero estar onde? Eu sempre tive essa clareza na minha cabeça. Tipo, daqui 5 anos eu quero... E eu sempre acertei. Por quê? Você tá com aquilo na cabeça, objetivo, a sua jornada vai te colocar lá e você vai estar onde você quer estar. É muito mágico isso. Mas a maioria das pessoas não consegue visualizar 5 anos pra frente e voa, passa assim, ó. Quando muito você vê, já deu 5 anos. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom. Valeu, Eric. Obrigado. Parabéns aí, viu, Jonatas, Obrigado pela história. Convite. E vamos em frente. Foi muito bom. Eu acho que a gente, em algum momento, vai pensar numa segunda rodada de trazer essa galera de novo aqui, porque o tema que eles falam não para de se atualizar, não para de mudar. Por mais que a gente tenha bases sólidas que a gente precisa estudar, mas tem muita coisa nova que acho que se a gente tivesse esse bate-papo daqui 2 meses, já tem outras coisas completamente diferentes para falar. É muito rápido hoje em dia. Legal, gente. Eu quero aqui fazer um agradecimento, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, encaminhar esse link para mais pessoas. Eu quero agradecer aos parceiros que estão com a gente aqui, tanto a Factorial, que está aqui com a gente, que tem sistemas aí para o seu RH. Então, vai lá, buzina na cabeça do Tech Lead ou buzina na cabeça do teu RH para trocar esse sistema arcaico que vocês têm aí. E
pede para entrar aqui, ó, dá uma pesquisadinha na Factorial Sistema. Eles com certeza têm coisa de muita tecnologia para vocês aí. E também lembrar do nosso parceiro aqui, que é o One Learning, do Grupo Anima. É uma plataforma, depois você dá um Google aí. Lá você tem vários cursos também disponíveis para o seu crescimento de carreira, olhando não só para quem está iniciando, mas também para quem está naquela rampagem de carreira, naquele momento de crescer e ter um up profissional. Gente, muito obrigado, valeu. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.